Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, 17. Só 3 versículos, o 17 ao 19. Nós podemos até ler uma só voz. Efésios 4, 17 e 19. Leamos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Amém. Meus irmãos, vejam que há uma proibição dada aos santos de Éfeso e como extensão a todos nós. Não podemos andar mais como andam os gentios. Nós somos proibidos de andar como andam os gentios. E também é dito aqui que as causas, o que leva esses gentios a andar dessa maneira desagradável a Deus, por isso que Deus está nos proibindo. Então vamos meditar sobre o seguinte tema: gatilhos que levam a uma vida pecaminosa. O que levava os gentios a viverem da maneira que era reprovada por Deus? Quais são esses gatilhos que estão aí? Em primeiro lugar, ser governado pela velha natureza. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. No primeiro momento, essa palavra se refere a quem não é judeu. E para um judeu, quem não era judeu, não fazia parte da aliança, não fazia parte do povo de Deus, era um pagão. Quando a igreja agora se expande para os gregos, romanos, Paulo usa esse termo aqui, não propriamente para os que são não judeus, porque a igreja de Éfeso haviam judeus e haviam gentios na carne, né? Esse termo aqui é usado simbolicamente para aquele que não faz parte da igreja, para aquele que não nasceu de novo, para aquele que ainda é dominado pela velha natureza. É necessário nascer da água, do Espírito. Esse não nasceu. Então ele é governado por essa velha natureza. E é essa natureza que dá o gatilho para ele viver uma vida não agradável a Deus. Os gentios, então, no Novo Testamento, passou a ser sinônimo de indivíduos que não passaram pelo novo nascimento, por isso amam andar por caminhos que não agradam a Deus. João chega a dizer: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens que não se relacionam com Deus através do Senhor Jesus Cristo são dominados pela natureza pecaminosa, herdada de Adão, e irão ser inclinados às obras da carne, que ofendem ao Senhor e os impedem de entrar no reino de Deus. Paulo fala muito isso no capítulo 8 de Romanos, porque os que se inclinam para a carne, a velha natureza, cogitam das coisas da carne, as obras da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, os que nasceram do Espírito Santo, das coisas do Espírito, o fruto do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne
é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Então, eles têm essa vida inclinada, mas nós somos diferentes. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. O andar pecaminoso dos homens, influenciados pela carne, não é pontual, não é um acidente, é uma constância, é constante isso. Eles vivem pecando contra Deus sem nenhum tipo de remorso ou arrependimento. Porque nós também pecamos, como os homens, mas nós não vivemos no pecado, né? Diz o João: sabeis que ele se manifestou, se referindo a Jesus, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, está unido a Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Os homens escravos da velha natureza não se sentem obrigados a pecar, mas encontram sentido para a vida, viverem de conformidade à orientação da velha natureza, não imaginando que um dia vão prestar contas a Deus do seu viver. Eles não são obrigados a viverem na carne, mas eles gostam da proposta que a carne lhe apresenta. Diz o Salmo 54, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Todos os homens que nascem da união de um homem com uma mulher vêm a este mundo escravizado pela natureza velha e desde criança manifestam essa natureza. Davi, escrevendo sobre ele depois da queda: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sou pecador desde o meu nascimento. É isso que ele está querendo dizer. Nenhum ser humano por si só tem poder de se libertar da velha natureza, mas com a intervenção divina, através do Filho de Deus e a obra do Espírito Santo, usando a pregação do Evangelho, Deus livremente liberta o homem e lhe dá uma nova natureza que o inclina para a vida de santidade e retidão. Quem não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Paulo ainda falando para Tito: quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se o homem regenerado por Deus alimentar a sua natureza nova, o pecado em sua vida será um acidente, não será uma constância. Filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Sem o novo nascimento, é impossível ao homem abandonar o pecado, mas se ao ouvir o Evangelho ele crê no Salvador Jesus, ele será liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é o primeiro gatilho: ter sobre si o governo da natureza velha.